Opus Dei. O próprio nome parece sussurrar segredos. Em tons baixos, as pessoas falam sobre essa organização católica. Eles estão envoltos em mistério, suas práticas debatidas em sussurros. Mas qual é a verdade? A Opus Dei é uma força para o bem ou algo mais sinistro? Para muitos, a Opus Dei evoca imagens de figuras sombrias e reuniões clandestinas. Eles são vistos como uma seita poderosa e secreta dentro da Igreja Católica. Dizem que sua influência chega aos mais altos níveis de poder. Mas esses sussurros são baseados na realidade ou alimentados por especulação. Junte-se a mim enquanto separamos fato de ficção e descobrimos a verdade sobre essa organização enigmática. A Opus Dei foi fundada em 1928 por José Maria Escrivá, um padre espanhol. Ele acreditava que a santidade não era reservada para padres e freiras. Escrivá ensinava que todos, independentemente de sua profissão, podiam e deviam lutar pela santidade em suas vidas cotidianas. Essa ideia de encontrar Deus no mundano era revolucionária. Atraiu seguidores de jovens católicos instruídos. Esses primeiros membros formaram a base da Opus Dei. A Opus Dei cresceu rapidamente, espalhando-se da Espanha para outros países. Sua ênfase no sigilo e na estrita adesão aos seus ensinamentos alimentou suspeitas e desconfiança entre alguns. Apesar das controvérsias, a Opus Dei continuou a crescer, obtendo reconhecimento oficial da Igreja Católica em 1950. Um dos aspectos mais controversos da Opus Dei é a prática da mortificação corporal. Essa prática envolve a dor auto-infligida como meio de crescimento espiritual. Os membros podem usar um cilício, uma corrente com espinhos usada na coxa, por 2 horas por dia. Alguns praticam jejum ou dormem no chão. Os críticos argumentam que essas práticas são arcaicas e prejudiciais. A Opus Dei sustenta que essas práticas são ferramentas para a autodisciplina e o desapego dos prazeres mundanos. Eles enfatizam que essas práticas são inteiramente voluntárias e realizadas com a orientação de um diretor espiritual. Outro ponto de discórdia é a ênfase da Opus Dei no sigilo. Os membros muitas vezes relutam em discutir seu envolvimento com a organização, levando a acusações de comportamento semelhante ao de uma seita. A Opus Dei argumenta que sua ênfase na discrição é sobre humildade, não sigilo. O legado de Dan Brown. Verdade ou conspiração? Nenhuma discussão sobre a Opus Dei estaria completa sem mencionar o romance best-seller de Dan Brown. O livro, publicado em 2003, colocou a Opus Dei sob os holofotes globais. Retratou a organização como uma força sinistra, disposta a cometer assassinatos para proteger seus segredos. O retrato da organização no livro como uma seita assassina, embora ficcional, prejudicou sua imagem pública. A Opus Dei negou repetidamente as alegações feitas chamando-as de obra de ficção. Eles argumentam que o retrato da organização no livro é impreciso e prejudicial. Apesar dos esforços da Opus Dei para se distanciar do livro, o dano foi feito. Cimentou uma imagem negativa da organização na mente de muitos. Reforçou os medos existentes sobre seu sigilo e práticas, tornando difícil para alguns separar fato de ficção. Um chamado superior. A narrativa da Opus Dei. A Opus Dei sustenta que sua missão é simples: ajudar as pessoas a encontrar a santidade em suas vidas cotidianas. Eles acreditam que todos são chamados à santidade, independentemente de sua profissão ou posição social. Os membros são incentivados a se destacar em suas profissões escolhidas, vendo seu trabalho como uma forma de servir a Deus e suas comunidades. A Opus Dei administra uma variedade de iniciativas em todo o mundo, incluindo escolas, universidades e hospitais. Eles se concentram em fornecer educação e saúde, particularmente em comunidades carentes.
separando fato de ficção. Então, qual é a verdade sobre a Opus Dei? Eles são uma seita perigosa ou simplesmente uma organização católica incompreendida? A resposta, como costuma acontecer, é complexa. Não há dúvida de que a Opus Dei é uma organização católica conservadora. Eles têm visões tradicionais sobre questões como aborto e contracepção. Eles também são extremamente leais ao Papa e aos ensinamentos da Igreja Católica. Embora algumas de suas práticas possam parecer extremas para pessoas de fora, elas são voluntárias e realizadas com orientação espiritual. Sua ênfase no sigilo, embora frequentemente mal compreendida, decorre de sua crença na humildade e discrição. É importante lembrar que a Opus Dei é uma organização diversificada com membros de todas as esferas da vida, unidos por sua fé compartilhada. O veredito final. Você decide. A Opus Dei permanece um enigma, envolta em mistério e controvérsia. Suas práticas e crenças, embora aparentemente em desacordo com as sensibilidades modernas, estão enraizadas em uma tradição católica secular. Se você os vê como uma força para o bem ou uma relíquia de uma era passada, não há como negar o impacto que a Opus Dei teve na Igreja Católica e no mundo. Em última análise, a decisão de acreditar nos mitos ou abraçar as realidades da Opus Dei é sua.